Olá a todos, sou Felipe Matos, sou contador, especialista em contabilidade pública, faço parte do quadro de funcionários da empresa Econtap, uma empresa que está há mais de 28 anos no mercado, que tem diversos clientes, entre prefeituras e câmaras no estado da Bahia, e um deles é a Prefeitura Municipal de Teolândia. Hoje vamos estar aqui tratando sobre a apresentação da audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2022, certo? Vou dar início aqui à apresentação. A nossa missão hoje é justamente apresentar a audiência do terceiro quadrimestre de 2022, demonstrando a avaliação e cumprimento das metas fiscais, certo? Da Prefeitura Municipal de Teolândia. Os tópicos que teremos hoje é receita e despesa, receita corrente líquida, duodécimo, despesa com pessoal, com saúde, Fundeb e com educação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela no artigo 9º, ela traz justamente essa obrigatoriedade da apresentação da audiência pública. Elas têm que ser feitas justamente nos meses de fevereiro, maio e setembro, certo? Sendo que fevereiro, terceiro quadrimestre, maio, primeiro quadrimestre, setembro, segundo quadrimestre, certo? Então, no artigo 9º traz, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Vamos agora ao quadro das despesas. O município de Teolândia, ele teve a sua execução em 2022, das despesas totais realizadas, no caso liquidadas, no montante de R$ 73.724.646,48, sendo elas divididas em despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes são justamente as despesas para manutenção da máquina pública. São despesas com folha, que é pagamento de pessoal, são despesas com aquisição de material de consumo, sejam eles combustíveis, materiais de expediente, entre outros, que vão manter a máquina em funcionamento, a máquina pública em funcionamento. Essas são as despesas correntes. E essas despesas tiveram um montante liquidado no total de R$ 65.002.488,83. Já para as despesas de capital, que são despesas que agregam ao patrimônio ou reduzem passivo do município, que também agregam ao patrimônio líquido essa redução, elas ficaram no montante de R$ 8.722.157,65. Essas despesas as quais reduzem o passivo são justamente as amortizações de dívidas, certo? E nós temos aqui na coluna ao meio o valor projetado. Esse valor projetado ele é conforme lei orçamentária anual. A lei é elaborada em 2021 para ser executada em 2022. Então, nós temos aqui, de despesas totais projetadas, 65 milhões, sendo que elas foram divididas em R$ 55.674.100 para despesas correntes, R$ 9.276.900 para despesas de capital e R$ 49.000 reserva de contingência, que é uma reserva orçamentária para poder ser executada dentro dos 90 últimos dias do exercício. Receitas. Para as receitas, nós temos aqui o valor projetado, que é também conforme LOA, e que é o mesmo valor da despesa, como podemos ver, 65 milhões para a despesa, 65 milhões para a receita, certo? Isso aqui foi projetado conforme LOA, sendo que de receitas correntes, e que desse valor aqui nós temos também a dedução para a formação do Fundeb, mas nós temos aqui receitas correntes, 65 milhões
973.000. Já para receitas de capital, 4.922.000. E dedução para a formação do Fundeb, 5.895.000 reais. Já no quadro ao lado, que é o valor realizado, ou seja, o valor de fato arrecadado pelo município, nós temos aqui um montante total de R$ 72.568.184,75, sendo subdividido em receitas correntes R$ 75.186.156,41, que desse valor deve ser abatido as deduções para a formação do Fundeb, que é no montante de R$ 6.266.238,80. E temos também as receitas de capital, que foram no montante de R$ 3.642.267,14. Esses são os valores de execução da receita. Nós trazemos aqui um quadro de subdivisão das receitas para poder demonstrar para vocês, através desse quadro, justamente que o município de Teolândia, se ele fosse sobreviver, vamos assim dizer, do que ele arrecada no município, ele não teria como. Por quê? A arrecadação própria do município, que é justamente a arrecadação tributária, que é a que vemos na primeira linha das descrições, ela corresponde somente a 5,48%. Esse quadro também serve para demonstrar que a maior arrecadação do município é o FPM, que é o repasse da União. Ou seja, isso aqui serve para demonstrar que o município ele é, vamos dizer assim, refém do repasse do FPM, certo? E essa arrecadação ela corresponde a 36,91% da arrecadação total. E também serve para mostrar que a maior parte dos recursos repassados, seja pela União ou pelo Estado, elas são de recursos vinculados, ou seja, já vem o recurso com uma destinação própria, já vinculado para algumas despesas, seja ela Fundeb, que corresponde a 33,97%, vem direto para a educação, deve ser gasto para a manutenção do ensino público. Transferências do SUS, elas são destinadas à saúde. FNDE, também educação. FNDE tem repasse para merenda escolar, PENAI tem repasse para o transporte escolar. Então, recursos que já vêm destinados com destinação própria. Então, temos aqui também o FNAS, que é para assistência social. Então, esse quadro aqui, a gente traz para mostrar essas três coisas. O quê? Que o município, se fosse sobreviver somente de sua arrecadação, ele não conseguiria, porque nós temos uma arrecadação somente de 5,48% do total, que é de R$ 3.977.490,91, que o município ele é totalmente dependente de um repasse do FPM, porque é o maior repasse, como vocês podem ver, 36,91%, e que a grande maioria dos repasses são de recursos vinculados, ou seja, o gestor ele não tem como utilizar esse recurso como ele bem entender. Receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida, ou também conhecida como RCL? Nada mais é do que receita corrente, a arrecadação total de receita corrente, abatendo dela a dedução para a formação do Fundeb. Como ela é feita? Ela é feita do mês em que fazemos o acompanhamento, mais os 11 meses anteriores. No caso, como nós estamos com o terceiro quadrimestre, então vai ser o mês de dezembro, mais os 11 meses anteriores, será então de janeiro a dezembro de 2022. Então, essa RCL agora, ela é somente do exercício de 2022. Como podemos ver, é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras para o Fundeb. E serve como parâmetro, essa receita corrente líquida, RCL, para acompanhamento de dois índices: o índice de endividamento e o índice de despesas com o pessoal, o que iremos tratar mais à frente. Despesa com o pessoal. A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 19, ela trata que o município não pode exceder 60% da sua RCL, sendo que o Poder Executivo não pode ultrapassar 54% e o Legislativo não pode ultrapassar 6%. O acompanhamento é feito de forma separada, ou seja,
por mais que o legislativo fique abaixo dos 6%, o executivo ficando acima dos 54%, não é a soma que é feito o acompanhamento, ou seja, para ficar abaixo dos 60%, não. O executivo tem que ficar abaixo dos 54% e o legislativo tem que ficar abaixo dos 6%. Sendo que o poder que ultrapassar esses percentuais, eles têm sanções diante do Tribunal de Contas, que são a aplicação de multas, certo? No caso de Teolândia, nós podemos ver que no exercício de 2022, a RCL, nós vimos que foi no montante de R$ 66.495.917,61, sendo que a despesa com pessoal ficou no montante de R$ 37.975.818,55, formando, então, um percentual de 57,11%, estando, então, com um percentual superior ao mínimo exigido, que é dos 54%. Lembrando que o gestor aquele será penalizado diante do tribunal caso ele não tenha ultrapassado, caso ele tenha ultrapassado os 54, com uma multa de até 30% da sua remuneração. Mas isso aqui não traz rejeição de conta, não traz penalização maior para o município, certo? Duodécimo. No artigo 9º da Constituição, nós podemos ver que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes, que é o caso de Teolândia. Esse mesmo percentual é o total a ser repassado do Poder Executivo para o Legislativo. Como é feito o cálculo do duodécimo? O que você arrecada de recursos próprios em um exercício, ou seja, para 2022 foi o que foi arrecadado em 2021, 7% daquele valor deverá ser repassado em 2022 para o Poder Legislativo. O Executivo tem que repassar para o Legislativo, em parcelas mensais, que devem ser feitas até o dia 20 de cada mês, certo? Então, nós podemos ver aqui, ó, que o total arrecadado em 2021 foi de R$ 30.517.778,42, sendo que deveria ser repassado de janeiro a dezembro um total de R$ 2.136.244,49, e podemos ver que até dezembro esse valor foi totalmente repassado. Então, o município de Teolândia cumpriu com a obrigação de repasse de duodécimo. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal. Todo município ele deve aplicar no mínimo 15% da sua arrecadação própria nas despesas para manutenção da saúde pública. Como podemos ver aqui, ó, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. É uma obrigatoriedade que vem através da Lei Complementar 141, e ela traz lá no seu artigo 7º. Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação própria. Então, o que tiver de arrecadação dentro do exercício de recursos próprios, 15% dele deve ser destinado a despesas com manutenção da saúde pública. E aí, para acompanhar esse índice, esse mínimo exigido, nós podemos ver que o total arrecadado até o terceiro quadrimestre de 2022, ou seja, na totalidade do exercício de 2022, foi de R$ 34.944.954,49. E esse valor, ele dá um mínimo de aplicação, um montante de R$ 5.241.747,17. O município aplicou até dezembro um montante de R$ 5.738.891,16. Portanto, com um percentual superior ao mínimo exigido, um percentual de 16,42%. Despesas com Fundeb. Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. Através da nova lei do Fundeb, né, a lei número 14.113, de dezembro de 2020,
que foi alterada em 2021, nós podemos ver que os percentuais eles mudaram. Antigamente, na antiga lei do Fundeb, era 60-40, ou seja, mínimo de 60% a ser aplicado com remuneração dos profissionais do magistério e máximo de 40% para as outras despesas. Esses percentuais alteraram para 70-30, ou seja, passou a ser 70% o mínimo exigido para despesas com os profissionais do magistério e 30% o máximo de outras despesas para a manutenção do ensino. Com a alteração em 2021, esse 70% ele passou a ser não somente os profissionais do magistério, mas sim todos os profissionais que estão dentro da rede de ensino, certo? Mas como podemos ver no artigo 26, pelo menos 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, ou seja, não é mais somente os profissionais do magistério, mas sim os profissionais da educação básica em efetivo exercício. Despesas com Fundeb 70, o quadro de acompanhamento, ou seja, arrecadado de recursos do Fundeb até o terceiro quadrimestre de 2022, nós temos R$ 24.880.895,59, com aplicação mínima, que é de 70%, correspondente ao valor de R$ 17.416.626,91, sendo que o município aplicou até 31 de dezembro de 2022 um montante de R$ 19.729.486,16, formando então um percentual superior ao mínimo exigido de 79,30%. Despesas com educação. Do mesmo modo que o município tem que aplicar 15% da arrecadação de recursos próprios na saúde, na educação não é diferente, só muda o percentual. Na educação, esse percentual passa a ser de 25%, certo? Manutenção, MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais. Na Constituição Federal, no artigo 212, ele traz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Como é feito o acompanhamento? Diante do Tribunal de Contas dos Municípios, o acompanhamento ele é feito não somente com a arrecadação própria, mas no cálculo feito pelo TCM, Bahia, eles colocam também a arrecadação e as despesas com recursos do Fundeb, para forçar, então, o município a executar em sua totalidade o recurso do Fundeb dentro do exercício. Então, nós podemos ver que nesse quadro, a aplicação mínima, que é de 25%, não corresponde a 25% exatamente da arrecadação. Por quê? Porque o Fundeb ele tem que ser aplicado 100% dele. E tem receitas, como nós podemos ver em quadros anteriores, que ela tem dedução para a formação do Fundeb. Então, 20% daquela arrecadação já é deduzida para a formação do Fundeb. Então, esses 20% pode ser considerado como valor já aplicado. Então, daquela arrecadação que tenha os 20% deduzido, passa a ter a exigência somente de 5% de aplicação, certo? Então, o percentual de 25% aqui ele não vai corresponder a 25% do valor arrecadado, mas o acompanhamento ele é feito conforme Tribunal de Contas dos municípios. Então, nós podemos ver que foi arrecadado até o terceiro quadrimestre de 2022 um montante de R$ 185.446.446.446,64, onde deveria aplicar no mínimo R$ 28.012.195,18. E o município ele aplicou um montante de R$ 28.969.990,42, formando então um percentual de 25,85%, superior ao mínimo exigido de 25%. Resultado primário. Resultado primário nada mais é que a diferença entre receita e despesa
sendo que desses dois, tanto receita como despesa, tem os juros, sejam eles é abatido o juro, sejam eles juros ativos, que é a arrecadação, ou juros passivos, que é das despesas. Como podemos ver, resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. E depois que temos o resultado entre essa diferença, se o resultado for positivo, nós teremos um superávit primário. Se o resultado for negativo, teremos um déficit primário. Como podemos ver aqui, no acompanhamento do resultado primário de Teolândia, nós tivemos uma arrecadação total de R$ 71.959.250,94, sendo dividida essa arrecadação em receita primária corrente R$ 68.316.983,80 e receita primária de capital R$ 3.642.267,14. Já para as despesas, nós temos um montante de R$ 71.668.718,40. Dessas despesas, nós temos despesas primárias correntes, R$ 64.419.203,46. Despesas primárias de capital, R$ 8.519.306,82. Para a amortização da dívida, que é justamente o pagamento da dívida consolidada dentro do exercício, nós temos R$ 2.505.769,45. E temos aqui também pagamento de restos a pagar processados e pagamento de restos a pagar não processados, nos montantes correspondentes de R$ 338.507,82 e R$ 895.469,75. O que são esses restos a pagar? Restos a pagar são despesas que em exercícios anteriores, ou seja, estamos em 2022, então são despesas de 2021 a exercícios passados, 2020, 2019, entre outros exercícios anteriores a 2022, que não tiveram sua execução total, ou seja, não passaram pelas 3 fases da execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento. As despesas que passaram somente por empenho e liquidação, elas se tornam restos a pagar processados. E essas foram pagas, como eu falei, R$ 338.507,82. E as que passam somente pelo empenho passam a ser restos a pagar não processados e que foram pagas no montante de R$ 895.469,75. Então, como podemos ver, o resultado primário do município de Teolândia teve um superávit primário no montante de R$ 290.532,54. Dívidas. O que são as dívidas? Dívidas são parcelamentos que têm sua obrigatoriedade de pagar sua quitação, então, em parcelas superiores a 12 meses. O que ultrapassar o pagamento em parcelas superiores a 12 meses, elas são enquadradas na dívida do município. E aí nós temos a exemplo em INSS, Embasa, Coelba, dentre outros. Como podemos ver, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, ela traz que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. E, para demonstrar aqui a dívida consolidada do município, nós podemos ver que ela é justamente a dívida consolidada bruta, que são aquelas dívidas, como falamos anteriormente, que tem o pagamento em período superior a 12 meses, o parcelamento em período superior a 12 meses, e ela se transforma em dívida consolidada. A dívida consolidada ela vai ser justamente essa dívida consolidada bruta, menos a disponibilidade financeira do município, num determinado período, somado aos restos a pagar processados. Como podemos ver aqui, para 31 de dezembro de 2021, o município tinha uma dívida de R$ 32.026.408,78. Essa dívida ela diminuiu em 31 de dezembro de 2022, porque, como podemos ver, houve um pagamento de mais de R$ 2 milhões. Então,
ela reduziu para R$ 29.522.639,33, e o município tinha uma disponibilidade financeira no final do exercício 2021 de R$ 3.259.915,11 e passou a ter, em 31 de dezembro de 2022, uma disponibilidade de R$ 2.238.627,66. Enquanto que para restos a pagar processado, o município tinha R$ 398.204,29 e passou a ter um total de R$ 59.696,47. Então, podemos ver que a dívida consolidada líquida ela também diminuiu de um exercício para o outro. Ela era no montante de R$ 29.164.697,96 em 2021 e ela passou a ser no montante de R$ 27.343.708,14. Agora vamos para o resultado nominal. O resultado nominal é justamente a diferença dessa dívida consolidada líquida, ou seja, é a diferença entre a posição dessa dívida consolidada líquida no exercício de 2021 menos a dívida consolidada líquida num determinado período de tempo. Como nós fazemos a avaliação quadrimestralmente, então a cada período você fazia 2021 menos a do período que você estava avaliando. No nosso caso, é a do terceiro quadrimestre de 2022, ou seja, da sua totalidade do exercício 2022. E isso vai resultar justamente ou num superávit nominal, sendo positivo, ou num déficit nominal, sendo negativo. Resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou num período determinado de tempo. No nosso caso aqui, terceiro quadrimestre, então, é no exercício. Então, como podemos ver, na primeira linha temos os valores que nós tínhamos no quadro anterior da dívida consolidada líquida e abaixo, na última linha, nós temos justamente um superávit nominal no montante de R$ 1.820.989,82. Nesse quadro aqui também nós trazemos o índice de endividamento do município. Como eu falei para vocês, a RCL ela servia de parâmetro para despesa com pessoal, que nós já avaliamos, e agora o índice de endividamento do município. O município ele pode até ter um endividamento num percentual de 120% da sua RCL. E como podemos ver, tanto em 2021 quanto em 2022, o município de Teolândia ele ficou abaixo desses 120%. Em 2021 ficou com 56,96% e em 2022 com 41,12%. Todas as informações que eu trouxe aqui para vocês podem ser encontradas no portal da Prefeitura, né? Que é no www.teolandia.ba.gov.br, como pode ser encontrado no site do ETCM, no campo de consulta pública, certo? Todas essas informações estão lá, no portal Transparência do município ou no consulta pública do ETCM. Eu sou Felipe Matos, essa foi a apresentação referente ao terceiro quadrimestre de 2022 e qualquer dúvida, temos aí o meu telefone para contato e até mesmo o meu e-mail. Agradeço a todos aí pela atenção.